Pronto, agora nós estamos gravando. Então, um homem de massa igual a 80 kg está em repouso e em equilíbrio sobre uma prancha rígida de 2 metros de comprimento, cuja massa é muito menor que a do homem. A prancha está posicionada horizontalmente sobre dois apoios A e B em suas extremidades, e o homem está a 0,2 metros da extremidade apoiada em A. A intensidade da força em newtons que a prancha exerce sobre o apoio A equivale a... E temos então as opções. Bom, o fato dele dizer aqui que a massa da prancha é muito menor que a massa do homem, então a massa da prancha é desprezível. Então, a massa do homem, e consequentemente o peso do homem, que vai ser um peso de 800 newtons, é que vai ser distribuído entre dois apoios. Se ele estivesse no meio dessa prancha, seria metade para cada lado, 400 para um lado e 400 para o outro. Como não está no meio, ele está a 0,2 metros de A, significa então que em A vai ter a maior reação, porque vai ser onde nós temos o maior contato. Então, a maior reação ao peso vai estar no ponto A. Se fosse no meio, seria 400, não é? Se ele estivesse mais afastado de A, seria a menor reação. Como é maior, então não pode ser nem letra B, nem letra A. A única resposta possível dessas aqui é a letra D. E aí você respondeu sem fazer conta alguma. No vestibular, Enem principalmente, né? Isso aqui será uma questão nível Enem. Você ganha tempo e não faz a conta e passa para a próxima questão. Isso é fundamental e tal. Se fosse uma questão aberta, você teria que fazer passo a passo. E aí, passo a passo representa, né? Primeiro, representa o que seria a sua barra. O que seria a sua barra. Representa o que seria os apoios. Então, você vai ter um apoio aqui, outro apoio aqui. Ele disse que a placa tem um comprimento total de 2 metros. Então, 2 metros aqui. Disse que o homem está a 0,2 metros de A. Então, o homem vai estar nessa posição aqui. E eu posso dizer que essa posição aqui corresponde a esta distância de 0,2 metros. Bom, ficou apertadinho aqui. A essa distância aqui, que é 0,2 metros. Bom, por esta razão, porque ele está mais próximo de A do que de B, é que eu afirmo que a reação aqui tem que ser maior do que a reação em B. Então, a única resposta possível é a letra D. Tá, Paulo, mas e se eu quiser fazer conta, como é que eu faço a conta? Bom, todo problema que envolve estática é um problema que envolve forças, e você deve começar representando as forças que agem sobre o sistema. Então, na prancha, a força que age aqui para baixo é a força normal. Tá? A normal empurra o homem para cima, então a normal vai ser o homem empurrando a prancha para baixo. Só que na maior parte dos problemas ele vai chamar isso aqui de peso. Na realidade, isso aqui é a força normal do homem, que pode ser igual ao peso do homem. Nesse caso, será porque ele está apoiado livremente. Nem sempre a normal é igual ao peso. E nesse caso, a normal vai ser igual ao peso do homem. Lembrando, tá, isso é conceitual, o peso é sempre a ação da força que existe entre o corpo e a terra. Então, o peso não age sobre a barra. O peso age entre o homem e a terra. Tá? Então, isso é o peso. Quando você bota o homem na superfície, então, além de existir o peso para baixo, além de existir o peso para baixo, vai existir também a normal para cima. E a normal para cima vai ser devido à superfície. Como a superfície empurra o homem para cima, o homem também empurra a superfície para baixo com outra força normal. Então, a ação, superfície empurra o homem para cima. Reação, homem empurra a superfície para baixo com outra força normal. Só que esta força na superfície a gente geralmente não representa. E quando representa, normalmente tem o mesmo valor do peso, que é justamente o que aconteceu aqui. Então, todo problema vai representar para você o peso do homem, mas se for uma questão conceitual, o peso do homem não age sobre a barra. Quem age é a força normal. Em B, vai existir uma reação para cima. Essa reação para cima eu vou chamar de normal em B, tá? Representar assim. E vai existir uma outra reação para cima, que é a normal no ponto A. E é bem maior do que a normal em B. Não tenho espaço aqui, mas vou representar a normal de A como sendo maior do que em B. Depois que você representa as forças, aí você vai aplicar as condições de equilíbrio. Tá? As condições de equilíbrio são duas. Então, vamos chamar assim
As condições de equilíbrio são duas e, normalmente, em alguns problemas, você pode aplicar somente uma e resolver. Em alguns casos, você vai ter que aplicar as duas para conseguir um sistema e do sistema você resolver. Então, no modo completo, seria você dizer, ó, a primeira condição de equilíbrio estabelece que a força resultante que age sobre o sistema tem que ser igual a zero. Se a força resultante que age é igual a zero, significa então que a normal de A somado com a normal de B, que está agindo para cima, menos o peso do homem, que é equivalente à normal do homem aqui, isso tem que ser igual a zero. Então, a soma das forças que estão para cima, menos, no caso, a força para baixo, tem que dar igual a zero. Essa é a primeira condição de equilíbrio. A segunda condição de equilíbrio é que o momento resultante das forças tem que ser igual a zero. Nós aprendemos aqui que quando a força age de forma perpendicular, o momento da força é apenas a força multiplicado pela distância que ela está em relação a um certo ponto de apoio. Então, você pode escolher um ponto para ser o seu ponto de análise. Tá? Então, você pode escolher o seu ponto como sendo o ponto A, ou você pode escolher o seu ponto como sendo o ponto B. Qual é a dica? Ora, eu quero descobrir quem é a normal de A. Então, em que ponto é melhor que eu escolha para ser o meu ponto de análise? É melhor que você escolha em B. Porque se você escolher seu ponto de apoio em torno do qual aconteceria o giro em B, a normal de B não vai ser importante na resolução. Porque toda força que age neste ponto, que também é chamado de polo de rotação, toda força que age diretamente no polo, ela não tende a produzir rotação. Ah, Paulo, eu poderia escolher qualquer ponto? Você pode escolher qualquer ponto. Pode escolher aqui, pode escolher aqui, pode escolher aqui. Porque como tudo está em equilíbrio, pouca diferença faz qual vai ser o ponto que você vai escolher. Mas tem pontos que, se você escolher, você não vai conseguir resolver. Então, qual é a dica? Eu quero saber quem é a normal de A. Onde é que eu escolho o polo? Escolho na normal de B. E sigo. Então, como é que seria o momento resultante igual a zero? Vou fazer no modo tradicional. Tá? O modo tradicional seria: escolheu o seu polo? Pronto. Pegue cada força e analise como cada uma agiria em relação a este polo. Observe que a normal de B agindo diretamente no polo não tende a fazer este polo girar. Então, o momento dele é zero. Aí você olha para NA. Se NA agir sozinho, ele vai tender a girar nesse sentido. E girando nesse sentido, é no mesmo sentido dos ponteiros do relógio. E este momento, pela nossa convenção, ele é negativo. Então, no sentido horário, o momento é negativo. Se você olhar a normal de A, esquecer que... Desculpe. Se você escolher a normal do homem, que é o peso do homem, e esquecer que A existe, se ele agir sozinho, tá? Em relação ao ponto O, ele vai tender a trazer para cá. E trazer para cá é girar contrário aos ponteiros do relógio. E aí, nesse caso, nossa convenção estabelece que o momento é positivo. Então, depois que você faz isso, você vai saber que o momento ele é igual a mais ou menos a força que age perpendicular multiplicado pela distância que está em relação ao polo. O sinal mais ou menos depende do sentido de giro. Paulo, e se eu esquecer isso, se na prova eu inverter o horário com o anti-horário, não muda nada. Você vai continuar acertando a questão, porque isso é uma convenção que não interfere no resultado. Então ficaria, considerando a normal de A, o momento dele é negativo, então ficaria menos NA, vezes a distância que NA está em relação ao polo, então vezes 2. Aí eu vou colocar agora a normal do homem ou o peso do homem. Então vai ser um momento positivo, peso do homem multiplicado pela distância que ele está em relação ao polo, que é a distância de 1,8 metros, já que aqui é 0,2. Então, vezes 1,8. Isso aqui, então, vai ter que ser igual a zero. Não acrescentei NB, porque se eu acrescentasse NB aqui, ficaria NB vezes zero, já que ele está agindo diretamente sobre o polo. Então, eu não preciso escrever, já que esse termo aqui vai zerar. Então, como eu conheço quem é o peso do homem é igual a 800 newtons, então vai ficar menos 2NA mais o peso do homem, 800, vezes 1,8 tem que ser igual a zero. Então, a normal no ponto A vai ser igual a 800 vezes 1,8. Já tinha feito essa conta aqui em algum lugar, mas aqui vai na calculadora.
800 vezes 1,8, que dá 1.440, dividido por 2, que vai dar 720. Então, a normal de A vai ser 1.440 dividido por 2, que vai ser igual a 720 newtons. Pronto. Encontramos o valor, fazendo uma conta grande. Tá? Não precisamos da primeira condição de equilíbrio, apenas a segunda condição de equilíbrio já resolveria. E está certo, e fizemos um longo caminho. Existe um modo rápido de fazer isso? Existe. Tá? Existe uma maneira de aplicar a segunda condição de equilíbrio muito mais rapidamente do que fazendo todas estas análises. É o modo flash ativado. Como é que seria isso? Eu posso, tá? Como eu sei que o momento resultante vai dar zero, quer dizer que o momento das forças que está girando para um lado tem que ser igual ao momento das forças que giram para o outro lado. Então, assim como a gente costuma fazer quando está fazendo momentos de translação, né? Você tem lá a força resultante. Você olha, se a força resultante é zero, é porque F1 mais F2 tem que ser igual a F3. Você acaba não fazendo F1 mais F2 menos F3 igual a zero. Você já disse que quem está para um lado é igual a quem está para o outro. Você já faz diretamente. A gente pode fazer a mesma coisa com os momentos. E eu vou fazer isso direto a partir de agora. Como é que seria fazer isso mais rápido? Você olha para a questão, tá? E você observa que somente duas forças tendem a girar. Tá? Quem são as duas forças? Normal do homem, que é o peso do homem, e a normal de A. NB não tende a girar. Então, se está em equilíbrio, tá? A condição é o momento da força de NA em relação a O vai ter que ser igual ao momento do peso do homem em relação a O. O que seria o momento da normal de A em relação a O? Vai ser a normal de A multiplicado pela distância que a normal de A está em relação ao polo, então multiplicado por 2, vai ser igual ao momento do peso, então vai ser o peso multiplicado por 1,8. Então vai ser igual a 800 multiplicado por 1,8. Então, a normal de A vai ser a mesma coisa antes. Vai ser 1.440 dividido por 2. Então, a pessoa que já sabe o que está fazendo, tá? Já sabe quais são os conceitos envolvidos, ela consegue fazer a mesma questão. Aqui eu segui um caminho imenso, explicando tudo direitinho e tal. E aí, muitas análises para chegar em 720. Com um pouquinho de experiência, você consegue fazer o mesmo problema em 3 linhas. Tá? Bom, está feita a questão. Nesse momento, o Wellington, Vivi, Marcos, Vivi voltou. Acho que ele dá uma não attentive aqui. Acho que quando você troca de tela, ele mostra aqui um sinal como se a pessoa trocasse de tela. Tem alguma pergunta? Vocês? 4. Alguém caiu fora aí. Acho que o Rosendo caiu fora. Vivi, Abner, Valber, Marcos e Wellington. Nenhuma dúvida? Se não tem dúvida, a gente parte para a próxima questão. A 2 eu não vou fazer, porque a 2 está na aula. Você volta na aula lá que ela está feita. E a 2, como eu estava explicando o assunto, eu acabei fazendo a 2 do modo completo. Mas você pode também fazer a 2 do modo resumido, que é esse que eu acabei de explicar. Bom, a questão... Vamos fazer, né? A 3 da UERJ. 3 da UERJ. Se bem que pode ficar como exercício, né? A gente tem muita coisa para fazer aqui. E tem algumas que são semelhantes, que dá para vocês fazerem sem grande dificuldade. Então, se você entendeu a 1, que foi o que eu acabei de fazer, a 2, que está na aula, vocês conseguem fazer sem grande dificuldade. A 3, opa, vocês não estão vendo, né? Deixa eu voltar aqui. Vocês não estão vendo o que eu estou falando aqui. Se você entendeu a 1, entendeu a 2, dá para fazer sem dificuldade a 3 e dá para fazer sem dificuldade a 4, tá? Sem grandes problemas aqui. A questão 5 é uma questão que, assim, é aquela questão também para não tomar zero. Tá? Alguns alunos, no automático, eu vou até botar ela aqui só para comentar, porque tem questões, principalmente no Enem, que são questões que são bem diretas, tá? Questões que vocês não podem errar de forma alguma. E algumas pessoas, e aí é mais por inexperiência mesmo, acaba tentando fazer problemas no automático. E aí perde questões importantes no vestibular. Eu conheço muita gente que faz isso. Por exemplo, na hora de resolver essa questão daqui,
como eu disse na aula, que toda questão envolvendo leis de Newton, você deve começar representando as forças que atuam sobre o corpo, tem gente que acha que isso é uma receita de bolo que deve fazer sempre. Então acaba tentando pegar isso e tentando representar as forças que agem aqui. Só que isso, em muitos casos, é completamente desnecessário fazer. Você já consegue encontrar respostas sem precisar fazer esse tipo de coisa. Então, primeiro, um elefante é uma caixinha. Uma caixinha pode ser o que você quiser. Segundo, um aluno no automático faria. Bom, nesse fio eu tenho um peso para baixo, neste fio eu tenho tração para cima. Neste corpo eu tenho peso para tração para baixo, né, que é igual a tração aqui, tração 1, e tenho peso para baixo. Ele começa a representar as forças, que não está errado, tá, de fazer isso. Tração 2, peso aqui e o peso do outro aqui, né? Vamos chamar aqui de peso do 3, de baixo. Não, de baixo para cima. Peso de 1, peso de 2 e aqui o peso de 3. E aqui tração. Velho, fazer isso aqui pode? Pode. Dá certo? Dá. Você faz uma conta enorme, que inclusive é a conta que está no gabarito lá, e você perde tempo. Isso aqui é completamente desnecessário fazer. Isso aqui você vai fazer como a questão? Ora, olha para a questão. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo aqui. Não vai, o Ctrl Z não funciona mais. Olha para a sua questão. Ctrl X, volta. Você olha para a questão e olha assim, ó. O que seria a tração que está agindo neste fio aqui de cima? Bom, esse fio aqui de cima, ele não sabe o que existe lá embaixo. Tá? Para ele, o que existe lá embaixo é o peso disso aqui tudo. Isso aqui tudo para o fio que está lá em cima é como se fosse um corpo só de massa total igual a massa desse objeto aqui. Então você observa aqui, como ele quer saber qual é a força e a força medida em newtons, tá? Então você pode calcular quem é o peso do menorzinho. O peso do menorzinho vai ser a massa, 0,02 multiplicado pela gravidade por 10, então 0,2 newtons. O peso 2 vai ser a massa, 0,03 multiplicado por 10, portanto 0,3 newtons. E o peso 3 vai ser igual a 0,07 vezes 10, portanto igual a 0,7 newtons. Então, para esse fio que está aqui em cima, tá, que vai suportar a tração 1, ele vai entender que para baixo tem esse peso todo sobre ele, portanto tem um peso total igual a 1,2 newtons. Então a tração lá em cima, no fio superior, vamos chamar assim, tração no fio superior, vai ser 1,2 newtons. Quem vai ser a tração no outro fio? Vai ser imaginar a mesma coisa. Ora, o outro fio vai achar que abaixo dele tem isso aqui tudo. Então a tração no fio médio vai ser apenas igual a P2 mais 0,7, portanto igual a 1 newton. Quem vai ser a tração no outro fio, no fio inferior? Vai ser apenas o que está aqui embaixo, portanto vai ser igual a 0,7. Então, é fácil? Sim, depois que o professor faz é fácil. Se você olhar no gabarito, que está o gabarito do superprofessor, ele faz isso montando um sistema de equações, soma as duas equações, representa as forças no fio. Não faça isso. Tá? Na prova de vestibular, use o raciocínio lógico, use o pensamento físico, eu chamo de pensar fisicamente, e ganhe tempo para passar para a próxima questão. Tá? Então, está feito. Vamos escolher outra questão aqui. E a qualquer momento, lembrem-se de que é só levantar a mão aqui que eu abro o microfone. Estática. Bom, aqui começa a melhorar, tá? Aqui nós já temos a questão 6 da UFP, que já aparece uma força inclinada aqui e tal. E essa força inclinada a gente precisa analisar como é que ela atua. Então, deixa eu abrir um layer novo aqui. Deixa eu salvar também isso aqui, porque, tipo, no caso de o vídeo não ficar gravado, por alguma razão, atendimento, pelo menos a resolução no formato figura fica gravada. Bom, a questão agora é a questão de número estática de número 6. E eu não salvei já previamente como eu fiz da outra vez, porque isso da outra vez travou
o meu computador. Então, estou botando 1 a 1 e salvando 1 a 1. Bom, uma trave de massa M igual a 4,6 kg é mantida na posição horizontal, apoiada lateralmente em uma parede e por meio de um cabo de massa desprezível e inextensível, como mostrado na figura. Considerando que não haja atrito entre a parede e a trave, calcule a tração sobre o cabo em newtons. Bom, o que eu tenho que fazer primeiro? Li o problema, vou representar as forças que atuam sobre esse dispositivo. Eu sei que para baixo vai existir a força peso, então o peso vai atuar aqui no centro geométrico disso. Vou botar aqui esse lei aqui, no centro geométrico, então vai existir aqui o peso. E eu sei que no cabo vai existir uma força, e essa força no cabo eu vou chamar de força de tração ou força de tensão no cabo. Então vai existir uma força T aqui. Pronto. Então são duas forças que atuam no sistema. Duas forças quer dizer, diretamente. Se eu for interpretar direitinho, como ele disse que não há atrito entre a trave e a parede, então quer dizer que essa trave e parede aqui, elas não estão solidamente ligadas, tá? Mas não há atrito. Então se não há atrito, a única coisa que deve fazer as duas se equilibrarem é a tração e o peso. Mas, rigorosamente, ainda existiria uma outra força. Tá? Como a trave está sendo pressionada contra a parede, vai existir uma outra força que vai ser a força normal. A parede vai empurrar a trave para o lado de cá. Então, ainda poderia representar aqui, pode ser no meio do corpo mesmo, uma força para cá, que seria a força normal. Então, rigorosamente aqui, eu teria 3 forças atuando sobre este sistema. Tração, por causa do fio, peso por causa da gravidade e normal, porque a parede empurra o objeto. Como não tem atrito, é só. Se tivesse atrito, então poderia ser o caso disso aqui estar tendendo a deslizar e você ainda teria uma força de atrito aqui agindo para cima. Tá? Mas não é o caso, então não tem atrito, são somente essas 3 forças que atuam no sistema. Eu posso, então, agora tentar decompor isso aí, sabendo que a força resultante é igual a 0. Bom, a tração está agindo inclinado. Se está agindo inclinado, o que é que eu faço? Eu pego a tração e decomponho ela em suas componentes horizontal e vertical. Normalmente, eu particularmente não gosto de fazer a conta quando aparecem as forças assim, deslocadas. Eu gosto de trazer todas elas para o mesmo eixo. E aí, lembre-se que se você trabalha com vetor, se você desloca os vetores, mantendo a direção e mantendo o sentido, você não altera a intensidade da força. Então, rigorosamente, a gente pode trazer a tração para ela agir aqui. Tá? Opa, 60 graus. Lá em cima, então, 30 graus aqui embaixo. Então, eu posso trazer a tração para cá, sendo que esse ângulo aqui em cima ele é igual a 60, então se lá em cima é 60, você pode botar que aqui também é 60. Tá? Se você botar assim. Então, esse aqui é 60, aqui também é 60, eles são alternos internos. Então, o de dentro aqui, ele seria igual a 30 graus. Você tem para baixo a força peso. E você tem contrário aqui a força normal. Então, rigorosamente, seriam as 3 forças aqui que vai zerar. Bom, ele quer saber quem é a tração. Aqui você tem 2 opções de fazer esse problema. Tá? Tem a forma mais simples de fazer e mais rápida, que é você fazer pela decomposição da tração. E você poderia, se você quisesse, usar o que nós aprendemos na aula de estática, que é o teorema de Lamy. Tá? Os dois dariam certo aqui. E vocês vão perceber que aqui não seria vantajoso usar o teorema de Lamy, mas se pode usar. Tem questões que o teorema de Lamy facilita e facilita de forma gigantesca. Nesse caso, por que não preciso? Você pode pegar também a tração, a componente no eixo horizontal, que vai ser a componente. Você pode sempre pegar um vetor e transformar esse vetor em 2 vetores. Se o sistema está em equilíbrio, quer dizer então que a componente Tx vai ter que ser igual a normal e a componente Ty vai ter que ser igual ao peso. Nesse caso, ele quer saber apenas quem é a tração T. Aí você observa que Ty, tá, que está aqui, ele é um cateto desse triângulo retângulo e é um cateto que está adjacente ao ângulo 60. Então, se é um cateto adjacente, você vai ter que pegar
e vai encontrar TY como sendo a hipotenusa, que é T, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Essa foi uma dica que eu dei na aula de vetores. Então, T vezes o cosseno de 60 vai ser igual a TY, já que TY é um cateto adjacente a 60. Tem alunos que gravam x é cosseno e y é seno. Isso só vale em alguns casos. Então, eu sempre recomendo que olhe para o cateto adjacente. Adjacente é cosseno. Então, vai ser a hipotenusa vezes o cosseno, vai ser igual a TY. Isso vai ter que ser igual ao peso P, que é igual a 46 newtons. Então, T vai ser igual a 46 dividido pelo cosseno de 60, que é igual a 0,5. Isso vai dar igual ao dobro, né? Então vai dar igual a 92 newtons. Então, T é igual a 92 newtons. Está feito. Essa seria a maneira mais rápida de fazer e quem está mais experiente já não precisava fazer essa decomposição separado. E eu mesmo gosto de fazer isso, tá? Eu sempre decomponho separado para evitar qualquer tipo de confusão. Outra coisa, daria para fazer essa questão usando o teorema de Lamy? Daria, mas ela seria desnecessário para esse caso. Vai ter um caso mais à frente e a gente vai perceber que o teorema de Lamy vai ser útil, embora também sempre exista uma outra opção de fazer. Neste momento, dou uma pausa. Abner, Ervalber, Marcos e Vivi. Alguma pergunta? Pergunta, levanta a mão. Não tem pergunta? Eu atropelo e vou para o próximo. Bom, questão de número 7. Então, esconde esse, esconde esse, esconde esse. Cria um novo layer. E chama a questão de número 7 para cá. Essa questão de número 7, se você fizer ela entender, tem outras para baixo que envolvem a mesma coisa. Pessoas caminhando na prancha. E em algum momento, essa prancha vai despencar. Tá? Ou vai ficar na tendência de despencar, na tendência de girar. É o mesmo raciocínio em todos os problemas. Também um problema clássico de cair em muitos e muitos vestibulares por aí. Você cai na UERJ, e aí você pega a lista, você vai ver que tem questões mais abaixo de outros vestibulares que estão cobrando a mesma coisa. Ufa. Questão 7. Uma prancha homogênea de comprimento igual a 5 metros e massa igual a 10 kg encontra-se apoiada nos pontos A e B, distantes 2 metros entre si e equidistantes do ponto médio da prancha. Sobre a prancha estão duas pessoas, cada uma delas com massa igual a 50 kg. Observe a ilustração. Admita que uma dessas pessoas permaneça sobre o ponto médio da prancha. Nessas condições, calcule a distância máxima em metros que pode separar as duas pessoas sobre a prancha, mantendo o equilíbrio. Bom, ele já me deu um desenho, então nesse caso eu só acabo sendo obrigado a redesenhar o sistema, já que uma das pessoas vai caminhar sobre a prancha. Então, existe lá uma prancha, está apoiada sobre dois pontos fixos aqui, eu vou estender um pouquinho mais aqui. Então, um ponto está aqui, outro ponto está aqui. O tamanho da prancha, ele diz, deixa eu ver aqui, não, ele diz que entre os pontos A e B tem uma distância de 2 metros, então não me dá o tamanho da prancha total, só diz que entre A e B, 2 metros. Diz que no meio, uma pessoa vai ficar parada e a outra pessoa vai caminhar sobre a prancha. Fato é que se essa pessoa vai caminhar sobre a prancha, para ficar na iminência de deslocar, a única possibilidade é ou a pessoa está do lado de cá, ou a pessoa está do lado de cá. Tá? Então, distante em um dos dois extremos. Se isso acontecer, dependendo da posição que a pessoa esteja, ela vai se deslocar. Eu vou desenhar a pessoa do lado de cá, mas você poderia desenhar do lado de lá também, que daria a mesma coisa, a mesma análise. Então, se a pessoa começar a caminhar para o lado de cá, pode ser que o torque que ela vai produzir em relação a um ponto de equilíbrio seja suficiente para fazer esse sistema girar. O que ele quer é qual é a distância máxima que essa pessoa vai caminhar, de tal maneira que
Caminhando em relação ao ponto de equilíbrio, que distância seria essa? Daqui para aqui. Bom, na verdade nem é essa que ele pergunta. Ele pergunta, deixa eu ler direito aqui. Calcule a distância máxima em metros que separa as duas pessoas. Bom, essa distância em relação a este ponto é D. Mas o que ele quer, na verdade, é a distância em relação às duas pessoas. Nós sabemos que deste ponto para aqui tem 1 metro. Então não podemos esquecer que esse 1 metro existe aqui. E nós vamos utilizar esse 1 metro em algum momento na resolução. Pronto, essa é a situação física. Depois que você entende isso, você pega o seu problema e traduz o seu problema através do esquema, desse esquema, você vai para a próxima etapa, que é representar as forças que vão atuar sobre o sistema. Rigorosamente, a gente teria, tá? O peso do homem age sobre ele e para baixo vai existir uma força, que é a normal do homem. Tá? Mas eu vou escrever aqui como sendo o peso do homem, não vou ficar fazendo essa ênfase o tempo todo. Peso do homem agindo aqui no meio da placa. Aqui a gente também teria também peso do homem, só que seria o peso do homem 2, agindo aqui na placa, na barra, e o valor dos pesos, né, é o mesmo, peso do homem, peso do homem. Além disso, ele falou que a prancha homogênea de comprimento igual a 5, ele falou o comprimento da prancha aqui, eu não representei, mas está aqui, igual a 5. E tem massa igual a 10. Se tem massa igual a 10, quer dizer então que no meio, exatamente no meio aqui, vai ter também o peso da barra para baixo. Então eu posso representar as duas aqui, tá? Um sobre o outro. Então eu vou representar de azul o peso da barra. Opa, o peso da prancha. Então, o peso total aqui, ele vai ser igual ao peso do homem somado com o peso da prancha. Como o peso do homem é igual a 500 e da prancha é igual a 100, o peso da prancha é igual a 100 e o peso do homem é igual a 500, então isso aqui vai ser igual a 600 newtons. Enquanto que aqui vai ser apenas igual a 500 newtons. Bom, além disso, vai ter aqui uma reação do apoio, que é uma força normal agindo para cima, que eu vou chamar de normal no ponto A, já que esse ponto aqui é o ponto A. E vai existir uma outra normal aqui, que vai ser a normal no ponto B. Essa normal no ponto B, ela tende a existir dependendo da distância que este homem está deste daqui. Só que se ele começar a caminhar muito para o lado de cá, o que vai acontecer é a tendência neste ponto daqui é que este contato vai diminuindo, 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 diminuindo. Quando esta normal tender para zero, tá? Quando ela se aproximar de zero, significa então que a prancha vai começar a girar em relação a este ponto, que eu vou chamar de ponto O. Vai ser o nosso polo de observação, nosso polo de apoio. Então, quando perder o contato aqui, a normal tender para zero, significa então que o sistema vai tender a girar em relação ao ponto O. E aí é isso que a gente quer. Qual é o limite que isso acontece? O limite que isso acontece seria quando ele chega num ponto aqui de que se ele der mais um passo para lá, zerou aqui, isso aqui gira e o sistema vai entrar em rotação. Beleza. Se precisasse, né, aplicar a primeira condição de equilíbrio, vamos chamar assim, primeira CE, a primeira condição de equilíbrio, estabelece que a normal no ponto A, somada com a normal no ponto B, que eu sei que vai tender para zero, vai ter que ser igual ao peso do homem mais o peso do homem mais prancha, ou seja, vai ser igual a 1.100 newtons. As forças que estão para cima vai ser iguais, né? A soma vai ser igual à soma das forças que estão para baixo. Mas eu sei aqui que NB tende para zero, depois eu posso zerar esse NB aqui. A segunda condição de equilíbrio estabelece que os torques têm que ser igual a zero, a soma dos torques tem que ser igual a zero. E aí, a gente não precisa mais fazer aquela sequência toda que a gente fez. A gente já pode, se quiser, fazer mais rápido. Ora, se O é o ponto que eu estou observando de movimento,
e eu sei que a normal de B tende para zero, então a normal de B não vai produzir torque, tá? Já que o valor dela vai ser zero, não entra na conta. Quem é que vai produzir torque no meu sistema? Quem vai estar produzindo torque no meu sistema vai ser o peso do homem agindo para cá e o peso do outro homem mais a prancha agindo para cá. Então, observe que esse aqui tende a girar para um lado e esse aqui tende a girar para o outro lado em relação ao ponto O. Então, a gente já pode fazer no modo mais rápido, que é o modo que eu ensinei na questão lá no início, na 1. O momento da força 1, chamar força 1 pH, tá? Força 1 em relação a O vai ser igual ao momento da força 2 em relação a O. Só que a força 1 é essa daqui, a força 2 é essa daqui. Então, como é que ficaria? Ficaria peso do homem, 500, vezes a distância que ele está em relação ao ponto O, que eu não sei quem é, então 500 vezes D, vai ser igual a peso do homem mais prancha, 600, vezes a distância que está em relação ao ponto O. E aí você observa que ele está a 1 metro do ponto O, portanto, vezes 1. Aí você calcula então que D vai ter que ser igual a 600 dividido por 500. Simplifica aqui, 6 dividido por 5, que vai dar 1,2. Então, 1,2 metros é a distância D que separa este homem do ponto O, que é o polo de rotação. Então, se ele chegar neste ponto, 1,2, neste ponto, você já tem um torque suficiente para tender a fazer o sistema girar. 500 multiplicado por 1,2 vai ser a mesma coisa que 600 multiplicado por 1. Então, chegou na situação limite. Caso esse cara ande mais um passo para cá, mais 1 milímetro para cá, o torque que ele vai produzir vai ser suficiente para fazer esse sistema descer. Só que a pergunta não é qual é a distância D. A pergunta é a distância máxima entre os dois. Então, a distância máxima entre as duas pessoas. Então, distância máxima entre as pessoas. Se é uma questão aberta, tem que ter cuidado de especificar isso. Vai ser 1,2 somado com o 1 que está ali, que vai ser igual a 2,2 metros. E pronto. Matamos mais uma questão. Bom, gente, estamos na questão de número 6. 6 não, deixa eu ver aqui. Mouse, apareça. Estamos na questão de número 7. E até agora nenhuma pergunta. Isso quer dizer que eu estou sendo claro? Quer dizer que vocês não entenderam nada? Quem responde? Ninguém responde? Estou sozinho? Quer dizer que você está sendo muito claro. Eu tive muita dificuldade, Paulo, nessa questão, mas agora ficou vendo, né? Sempre é mais fácil. Por isso que eu senti falta das questões resolvidas, porque pelo menos a gente tem uma base de como resolver. É verdade. Eu percebi uma coisa que nossa, você tem razão, porque quando a gente olha a resolução, até a resolução oficial do vestibular é uma coisa. Quando a gente olha o professor explicando é outra coisa. Assim, até porque o professor acaba tentando ver a questão de outra forma e a explicação tenta clarear um pouquinho. Bom, então fico feliz. Só li, eu escrevi errado, escrevi peças, pessoas, mas cadê? Às vezes o mouse quase não dá para enxergar o botão do mouse aqui. Pessoas. Então, que bom que eu estou sendo claro. E vamos para a próxima. Agora a questão que você teve dúvida. A questão de número 8. Não é isso, Vivi? É do pica-pau. É do pica-pau já? Isso. É do pica-pau. Vamos abrir aqui. Questão do pica-pau. Bom, nessa questão do pica-pau, assim, com a aula que eu dei, vocês não conseguiriam fazer a questão. Tá? Não conseguiria, na hora de fazer, até de montar a aula, eu fiquei em dúvida se eu explicava o momento da forma como deve ser. Porque a explicação que aparece nos livros de nível médio é exatamente a explicação que eu dei naquela aula. Só que aquela explicação ela é insuficiente para resolver problemas deste tipo.
Você precisa dar uma definição melhor de momento para conseguir fazer. Todo problema que envolve mais dimensões, deixa eu ver aqui. Opa. Todo problema que envolve mais dimensões, como no caso esse aqui, esse 8, com muitas forças agindo, e as forças não estão agindo de forma perpendicular em relação ao ponto de rotação, requer que a gente defina o momento, pode ser esse objeto estranho que eu desenhei aí. Vamos imaginar que este corpo tem um polo de rotação, que pode ser este ponto aqui, que eu vou chamar de ponto O. Esse é o nosso polo de rotação. Sobre este corpo irregular, eu posso aplicar várias forças. Então, vou imaginar aqui a ação de uma força que eu vou chamar de força F1. Pode existir a ação de uma outra força aqui que eu vou chamar de força F2. E a ação de uma outra força, deixa eu ver aonde eu vou botar ela aqui. Aqui assim, mais ou menos. Para cá. Não, aqui não, que aqui fica muito... Aqui assim, daqui para cá. Aqui assim que eu vou chamar de força F3. Pronto. Essas três forças agindo em relação a este corpo, vamos imaginar que esse polo O é uma espécie de prego, tá? Uma espécie de prego onde você fixou o corpo. Então, esse corpo é um corpo irregular. Aqui existe um prego no ponto O. E esse ponto O pode girar ou não à medida que você aplica a força. Então, se isso aqui é um corpo irregular e um prego prendeu ele no meio, é intuitivo, tá? Você olha para F2 e você vê que F2 agindo sozinho vai tender a fazer o corpo girar nesse sentido. Tá? Você olha para esse sistema e vê que F1 agindo sozinho também tende a fazer o corpo a girar nesse sentido, tá? Tende a fazer girar para cá. Você olha para F3 e você olha para F3 e vê que F3 agindo sozinho, se você prolongar F3 aqui, ele vai passar exatamente sobre o ponto. Por isso que eu fiquei procurando um lugar específico para desenhar. E aí você observa intuitivamente que se isso aqui estiver preso a um prego e F3 agir sozinho, ele não vai tender a fazer o corpo girar. Porque quando você prolonga a força, essa força age justamente sobre o prego. E aí, sobre o prego, ele não tem capacidade de produzir giro neste caso. Então, F1 tende a produzir giro, F2 tende a produzir giro, mas F3 não tende a produzir giro. A gente diz que, nesse caso, quando a força prolongada ela passa por cima do ponto do polo, né, por cima do ponto que estaria girando, a gente diz que o braço da alavanca é zero. Não tem braço de alavanca, por essa razão, ele não vai girar. Antes de continuar, é preciso que esteja bem claro, tá? O que eu estou falando aqui. Então, está claro? Está tranquilo? Se ninguém levanta a mão, entendo que está tranquilo e sigo. Beleza. Como é que eu vou interpretar, então, o braço da alavanca? Você sempre vai pegar a força e vai prolongar essa força passando por um ponto que vai estender do ponto O. Depois que você prolongou, você vai, então, perpendicular a este prolongamento e você vai, então 90 graus aqui, você vai traçar uma coisa de 90 graus. Isso aqui, a 90 graus, essa linhazinha aqui eu vou chamar de L1, da força 1, então eu vou chamar de L1. L1. É o que nós chamamos de braço da alavanca da força 1. O que seria o braço da alavanca da força 2? Você vai em F2, prolonga. Depois você encontra O e F2 e traça uma reta perpendicular a F2. Então, perpendicular, pronto. Então, essa aqui, linha cheia. Opa! Desenhar esse negócio vazio é complicado. L2. Então, L2 seria o braço da alavanca da força 2. Bom, não está exatamente perpendicular aqui, mas vocês corrigem mentalmente. Então, L2 tem um braço da alavanca, que é esse tamanho daqui para aqui. L1 é o braço da alavanca da força 1, que é esse tamanho daqui para aqui. Já F3, quando você prolonga, ele passa exatamente sobre o ponto de apoio. Então, não teria braço de alavanca, porque não existe uma distância da linha de ação da força até o braço da alavanca. Essa linha que eu fiz aqui, a gente chama de linha de ação da força. Linha de ação da força. Dos prolongamentos.
A distância perpendicular que vai da linha de ação da força até o polo, L1 no caso e L2, a gente vai chamar L1 e L2 de braço da alavanca. Esse negócio está muito grossa a canetinha aqui. Deixa eu diminuir para 1,5. Braço da alavanca. Bom, essa definição tem que estar claro, né? Entender isso. Porque se entender isso, os braços da alavanca em todos os corpos extensos que vão aparecer daqui para frente, fica fácil de determinar, inclusive no caso do pica-pau. Aí nós definimos, então, que o momento de uma força, tá, vai ser igual a mais ou menos a força multiplicado por L, onde L é o braço da alavanca. Então, essa expressão aqui ela vale para qualquer que seja a situação quando você interpreta isso em termos de braço da alavanca. Em termos de braço da alavanca, você nem precisa se preocupar em colocar o valor da força vezes a distância vezes o seno de θ, que foi algo que eu defini anteriormente. Essa definição, eu vou mostrar nas questões que a gente vai fazer mais na frente, que ela é completamente desnecessária quando a gente usa a noção de braço da alavanca. A gente não usa f de seno θ, porque multiplicar pelo seno de θ, na prática, já é pegar o braço da alavanca. Isso vai ficar mais claro na questão 9. Na questão 9, a gente vai fazer das duas maneiras e vou mostrar que usar a noção de braço de alavanca é equivalente a usar o seno de θ. Mas tem casos que usar o seno de θ não dá. E aí, por essa razão, que esse conceito que eu não discuti na aula, ele é fundamental. Beleza. Não havendo perguntas, eu apago aqui e volto para a questão do pica-pau. Então, a questão do pica-pau. Tá? Isso aqui tem que sair daqui. Pronto. É esse layer daqui. Bom, vamos ler a questão. Para manter-se equilibrado em um tronco de árvore vertical, um pica-pau agarra-se pelos pés, puxando-se contra o tronco, e apoia sobre ele sua cauda, constituída de penas muito rígidas, conforme figura ao lado. No esquema abaixo estão indicadas as direções das forças nos pés, T. Então, força nos pés é a força T aqui. Na cauda, C, aqui, que passam pelo centro de massa CM, aqui. E a distância da extremidade da cauda ao CM do pica-pau, que tem 1 newton de peso. Então, o peso sempre vai agir no centro de massa. Então, para baixo aqui, vou botar de vermelho para ficar em destaque, vai existir para baixo a força peso do pica-pau. Pronto, agindo aqui no centro de massa, que é igual a 1 newton. Letra A. Calcule os momentos das forças P e C em relação ao ponto O no esquema. Então, ele quer saber o momento da força e toda vez que o corpo for extenso, é sempre útil que você calcule o momento da força usando a noção de braço da alavanca. Então, o momento da força em relação ao ponto O vai ser o valor da força multiplicado por L, onde este L é aquilo que nós definimos lá como sendo o braço da alavanca. Como é que eu faço para encontrar o braço da alavanca? Eu vou ter, então, que analisar qual é o ponto que eu quero considerar. E, nesse caso, ele já me deu o ponto. O ponto é o ponto O. Então, não tenho nem o que escolher. Vai ser em relação ao ponto O que eu vou ter que fazer o cálculo dos momentos. Para cada uma dessas forças, eu posso encontrar o braço da alavanca. Quem é o L, que é o braço da alavanca de cada uma delas. Como é que eu acho o braço da alavanca? Eu prolongo a força, prolongo a força e depois tento encontrar a reta perpendicular até o ponto em consideração, que no caso é o ponto O. Observe que C já está agindo sobre o ponto O. A gente já conclui, então, que o momento de C em relação ao ponto O vai ser igual a zero. Tá? C não tende a fazer o ponto O girar. Ele vai ser zero porque ele age sobre o ponto O. Tá? Ou posso dizer porque o braço da alavanca é nulo. Então, ele pergunta de C e de P. Então, de C já está clara a minha resposta. O momento de C em relação ao ponto O é igual a zero, pois o braço da alavanca é nulo.
da alavanca é nulo, é zero. Tá claro isso? Bom, aí temos que calcular o momento de P em relação ao ponto O. E aí vamos lembrar da definição anterior. Bom, P está aqui, tá? Agindo aqui. O está aqui. Como é que eu acho o braço da alavanca? Você pega a força e prolonga. Nesse caso, eu não vou precisar prolongar a força, a menos que eu tivesse desenhado o peso pequenininho. Eu podia, né, na hora de fazer a representação, eu já fiz assim, grande. Mas você podia, na sua representação, ter feito assim, pequenininho, assim, o peso. Opa! Vamos manter as cores. Então, o peso P seria assim, vamos supor. Se você fizesse pequenininho, você teria que prolongar. Eu já tinha feito grandão, então não precisava prolongar. Tá? Então, pequenininho ou grandão não importa como foi que você desenhou. O que importa é, se você não encontrou o ponto O ainda, não consegue traçar uma reta perpendicular, seja para cima ou seja para baixo, você prolonga a força. Depois que você prolonga, você vai traçar uma perpendicular em relação ao ponto O, então 90 graus. Quando você traça essa perpendicular ligando a linha de ação da força, você vai encontrar uma distância. Essa distância que você encontrou, nesse caso, é esse tamanho daqui para aqui, é o que nós vamos chamar de braço da alavanca. Então, essa linhazinha que eu pintei de azul aqui, é que vai ser o braço da alavanca L da força-peso. Então, quando eu quiser calcular o momento da força-peso em relação ao ponto O, vai ser igual o valor do peso multiplicado por este valor que eu chamei de L. Como é que eu acho este valor? Bom, observe que este ângulo aqui ele é igual a 30 graus. Se este ângulo aqui é igual a 30 graus, então, este ângulo aqui de dentro então, é igual a 60 graus. E observe que este L ele é um cateto que está adjacente a este ângulo que é 60 graus. Então, eu sei que a hipotenusa, tá, que é 16 centímetros, está aqui, ó, 16 centímetros está aqui, 16 está aqui também. Então, nesse triângulo formado aí, se você quiser desenhar ele separado para você conseguir visualizar melhor, você sabe que a hipotenusa tem valor 16 centímetros. Você quer saber quem é a distância L, sabendo que o ângulo formado é 60 graus. Então, 60 graus está aqui, e eu quero saber quem é L. Então, na prática, é isso aqui que eu tenho. Então, se L é um cateto adjacente, então L vai ser adjacente, colado ao ângulo θ, então L vai ser igual a hipotenusa multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Então, o momento de P em relação ao ponto O vai ser igual ao valor do peso, que é igual a 1 newton, vezes L. E quem é L? A hipotenusa, 16 centímetros. Já vou converter aqui para metro. 0,16. Multiplicado pelo cosseno do ângulo 60. Pelo cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Então, o momento de P em relação ao ponto O vai ser igual a 0,16 multiplicado por 0,5. Ou seja, vai ser a metade disso. Vai ser 0,08. Então, isso aqui vai ser igual a 0,08. Ou seja, o momento de P em relação a O vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 2 newtons vezes metros. O peso já estava em newtons, a distância eu converti para metros, então eu encontrei o momento da força, ou o torque da força, em relação ao ponto O, em newton vezes metro, e está calculado as duas coisas que ele pede, letra A e letra B. Aqui é fundamental que vocês não deixem passar dúvida, porque esse conceito vai aparecer em outros problemas. E aí, se vocês ficarem com dúvida aqui, não conseguem resolver os outros, tá? E esse conceito a gente não discutiu na aula. Vivi, você que tentou fazer e não conseguiu fazer. Melhorou? Muito. Muito? Melhorou bastante. Entendeu? Ou está ainda
Até que Entendi. às vezes a gente leva um processo Não, de maturação, né? Do conceito. Tipo assim, uhum. não bate logo, mas a gente vai pensando, depois ele vai. Não entendi direitinho. Tranquilo. Então beleza. Bom, então, Eu fiquei com dúvida um pouquinho. diga. Posso falar? Eu Pode. fiquei com dúvida um pouquinho porque eu pensei que essa linha tracejada que está aí embaixo, perto do ponto O, poderia ser a distância L, entendeu? Mas aí depois, como você falou que tem que ser perpendicular, aí entendi agora. Entendi. Pronto, perfeito. Bom, então já foi aí, letra A, momento de C é 0, momento de P é 8 vezes a menos 2. Aí vem agora, Iris Suzy chegou aí, eu não tinha visto ela aqui na sala. Iris Suzy, estamos em aula e qualquer coisa levanta a mão e pergunta, tá? Depois eu estou gravando aqui e eu acredito que hoje vai dar certo, o vídeo vai ficar certinho para poder vocês visualizarem depois. Desculpe, eu acabei arrotando aqui. Letra B. Escreva a expressão para o momento da força T em relação ao ponto O e determine o módulo dessa força. Então, T está aqui. Ele quer saber quem é a expressão para o momento da força T em relação ao ponto O. Mesmo raciocínio. Olha para a força T, está aqui. O que é que eu tenho que achar? Eu tenho que achar o braço da alavanca. Como é que eu acho o braço da alavanca? Você prolonga T. Então, o prolongamento já está feito aqui, eu nem preciso fazer, mas o prolongamento seria, vou tentar botar de vermelho para destacar, seria isso aqui, tá? Então, você prolonga a força T. Quando você prolonga a força T, você está encontrando o que nós chamamos de linha de ação da força. Então, isso aqui seria a linha de ação. Depois que você acha a linha de ação, você vai traçar uma reta perpendicular à linha de ação, passando pelo ponto O. Então, nesse caso, ele já traçou para a gente. Está aqui a reta perpendicular, é a hipotenusa. Ou seja, o braço da alavanca é o 16 centímetros. Ele já me deu esse valor. Só tinha que interpretar quem é esse valor. Então, o braço da alavanca da força T é a hipotenusa desse triângulo. Já é o 16 centímetros. Então, na letra B, isso aqui foi a letra A. Na letra B, a expressão que calcula o momento de T, vamos chamar assim, momento de T, em relação ao ponto O, vai ser igual ao valor de T multiplicado pelo braço da alavanca. Vou chamar assim, L de T. E aí eu vou escrever aqui para as pessoas que vão assistir a aula depois, tá? L de T é o que nós chamamos de braço da alavanca. E nesse caso, olhando para o problema lá, esse L de T, ele é igual a 16 centímetros, ou seja, é igual a 16 vezes 10 a menos 2 metros. Se quiser trabalhar com potência, ou 0,16 metros, aí fica a seu critério de como você quer trabalhar, se com potência de 10 ou na forma decimal. Bom, vamos escrever assim, porque aqui tem 10 a menos 2 também e tal. Tá, ele quer saber agora e determine o módulo dessa força. Para saber o módulo dessa tração, você tem duas maneiras de fazer. Tá? A primeira maneira é usando o conceito de momento. Quando você observa sobre este pica-pau, nós temos três forças atuando. São as forças peso, a força T e a força C. C não produz rotação. Se você analisar P sozinho, em relação a O, P tende a girar no sentido contrário ao ponteiro do relógio. Se você analisar T sozinho, ele tende a girar no sentido do ponteiro do relógio. Então, um vai tender a girar para um lado, o outro tende a girar para o outro lado. Como você já observou que C não produz rotação e sobrou P e T, a condição de equilíbrio já impõe a você, tá? Isso é condição necessária. Sobraram duas forças. E você sabe que esse sistema está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, não pode ter rotação. Se não pode ter rotação, quer dizer então que o momento da força T em relação ao ponto O tem que ser igual ao momento da força P, em relação ao ponto O. Só que o momento da força P em relação ao ponto O você já calculou antes. Então quer dizer que o momento de T em relação a O, que é T multiplicado pelo braço da alavanca, multiplicado por LT, vai ter que ser igual, vamos substituir o valor aqui,
LT eu já sei quem é. LT é 16 vezes 10 a menos 2. Isso vai ter que ser igual ao momento de P em relação a O, que nós calculamos como sendo igual a 8 vezes 10 elevado a menos 2 newtons vezes... Opa, sem unidade, Paulo. Unidade só no final. Bom, momento de T em relação a O, essa fórmula. Tração vezes LT, escrevi aqui. Momento de P em relação a O, essa fórmula, escrevi aqui. Observe que 10 a menos 2 aparece aqui e aparece aqui. Então, eu posso dividir ambos os lados por 10 a menos 2. Daí, então, a gente calcula que T vai ter que ser igual a 8 dividido por 16. Portanto, este T tem que ser igual a 0,5 newtons. E aí encontrei quem é o valor da força T, que é a força do pé do pica-pau lá na árvore, usando a ideia de momento. Tá certo, tá feito, mas você podia também fazer isso de outra maneira. E essa outra maneira é justamente o que eu falei no início da aula. Problemas que envolvem forças e que o sistema está em equilíbrio, sempre dá para você resolver usando o teorema de Lamy, que nós vimos na aula passada. Dava para fazer, deixa eu ver aqui, você teria que pegar essas três forças e colocar as três forças no mesmo ponto. Então, deixa eu apagar aqui, para poder fazer lado a lado, e a gente conseguir visualizar isso, direitinho. Vou desenhar as três forças aqui, tá? Saindo do mesmo ponto, no eixo X, eixo Y. É sempre bom saber a segunda maneira de fazer, tá? Os meus alunos, às vezes, eles odeiam quando eu faço isso. Eu já respondi a questão, e aí ele fala assim, professor, mas você quer complicar? É sempre bom você aprender outra maneira de fazer, porque na prova, o problema não vai ser igual a esse, ele vai ser de outro jeito. E a melhor maneira de fazer é a maneira que você enxerga. E às vezes de um jeito não sai, mas do outro sai mais fácil. Então sempre ensina as duas maneiras de fazer e o aluno vai aprimorar aquela que ele achar melhor. Então eu vou pegar as forças, todas elas, e vou desenhar em relação ao eixo XY. Então eu vou pegar a força peso, tá? E vou colocar a força peso aqui. Então o peso age para baixo, está aqui então o peso. Pronto. Existe a outra força que é a força C. A força C faz um ângulo de 30 graus com o eixo vertical. Tá? 30 graus com o eixo vertical é C. Então está aqui. C fazendo 30 graus com o eixo vertical. E existe ainda a força T. Observe que T está fazendo aqui um ângulo, que a gente pode interpretar ele aqui, eu vou passar uma linha aqui. Observe então que esse ângulo aqui é 30 graus, então essa parte aqui de baixo tem que ser igual a 60 graus. E como esse ângulo é 90 graus, então isso aqui tem que ser igual a 30 graus aqui em cima. Então o ângulo que T faz com o eixo horizontal é de 30 graus. Então T está aqui formando um ângulo de 30 graus com esse eixo. Pronto. Toda vez que você conseguir desenhar as forças nesse formato, você pode aplicar o teorema de Lamy para poder fazer a questão mais rápido. Então, não é decompor as forças. Você pode decompor as forças se você quiser, e fica mais complicado. É aplicar o teorema de Lamy. Eu sei quem é este ângulo daqui. Aqui é 30. Tá? Sei que aqui é 30 e sei que esse cara daqui, então, aqui em cima é 60. Azul. Aqui é 60. Então, tudo aqui dá 90. Eu sei que aqui é 30 e sei que aqui é 90, que é um ângulo reto. Sei que aqui é 90, é um ângulo reto, e sei que esse ângulo aqui para aqui é 60. Ou seja, pensando em termos do teorema de Lamy, o que me importa é quem é esse ângulo daqui para aqui, que nesse caso vai ser 90 mais 60, que vai ser 150 graus. Quem é esse ângulo daqui para aqui, que vai ser 30 mais 60, que vai ser igual a 90 graus. E quem é esse ângulo daqui para aqui, que vai ser 90 mais 30, que vai ser igual a 120 graus.
É isso que importa para aplicar o teorema de Lamy. O que é que diz o teorema de Lamy? Que se você pegar C e dividir pelo seno de 120, C ficou apertado, e dividir pelo seno de 120, deixa eu ver se existe a opção de eu copiar isso aqui e colar em outro lugar. Ah, deu certo, nunca tinha feito isso, copiar, colar. Quadro virtual é massa. Então, se eu pegar a força C e dividir pelo seno de 120 graus, vai ser igual a você pegar P e dividir pelo seno de 90 graus. Então, observe que eu pego C e pego o ângulo que está do outro lado dele. Tá? Eu pego P e pego o ângulo que está do outro lado dele, que é 90. E se eu quiser pegar o T, eu vou dividir pelo seno de 150 graus. Isso é o que diz o teorema de Lamy, que na prática, eu postei lá no Facebook, e alguns professores reclamaram, isso nunca foi um teorema, isso é a lei dos senos. É, na verdade, a lei dos senos. Tá? Só que aqui ela agiliza para a gente um monte de problema. Nesse caso, ele quer saber quem é T. Tá? Esse era o objetivo, calcular T. Se eu quero saber, então, quem é T, basta que você utilize essa parte da equação. Comparando o peso que você conhece com T, que é o que você quer saber. Então, o peso dividido pelo seno de 60 vai ser o peso dividido por 1, que é o seno de 90, desculpe. Peso dividido pelo seno de 90, que dá 1, vai ser igual a T dividido pelo seno de 150. E o seno de 150 é o mesmo valor do seno de 30. Então, seno de 150 e 30 tem o mesmo valor. Quando você estuda ciclo trigonométrico lá da matemática, você traça o ciclo trigonométrico. Você sabe que o eixo do seno é o eixo vertical. O eixo do cosseno é o eixo horizontal. Então, aqui você mede o cosseno, aqui você mede o seno. 30 graus ele está aqui. É esse ângulo aqui. E o 150 graus ele está do outro lado de cá. Ele está aqui. Então, aqui é o 150 graus e aqui é o 30 graus. Quando eu pergunto quanto é o seno de 30 graus, é esse tamanho daqui. Se o meu desenho tivesse perfeito, esse valor seria o 0,5. Se eu perguntasse quem é o cosseno de 30 graus, o cosseno de 30 graus seria esse valor daqui. Tá? Então, o cosseno é o que você mede nesse eixo, e o seno é o que você mede nesse eixo. Aí você consegue mostrar que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 150 graus. Desculpe. O seno de 30 graus é igual ao seno de 150 graus, porque os dois são medidos na parte de cima. Tem o mesmo valor e o mesmo sinal. Já o cosseno de 30 graus é menos o cosseno de 150, porque eles vão ter o mesmo tamanho e vão estar em lados opostos. Então, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Essa é uma propriedade da matemática fundamental que a gente usa muito em física. Então, ao invés de usar o seno de 150 aqui, eu posso trocar isso pelo seno de 30, sem problemas, porque eles são exatamente iguais. E aí, nós sabemos que o seno de 30 é igual a meio, o peso é igual a 1, então vai ficar que a tração T vai ser igual a 0,5 newtons. Então, um aluno que não sabe, tá? Ele não sabe a ideia de momento, ele esqueceu como é que calcula momento, ele esqueceu como é que faz o braço da alavanca. Ele consegue encontrar o mesmo valor utilizando outro teorema, e também dá certo. E depois que você faz isso algumas vezes, você fica tão prático com isso que você faz isso muito rápido. Tá? Você não perde muito tempo já. Você já olha direto, vê que aqui é 90, aqui é 120, aqui é 150. 150, o seno de 30 é o mesmo. Você já começa a escrever isso muito direto. Então, você consegue resolver o problema em 1, 2, 3 linhas. Tá? Desenhou, mais 3 linhas você resolve o problema. Já foi. Pronto, eu me estendi, tá? Mas aí foi boa a discussão, porque a gente discutiu conceitos, inclusive de matemática, que serão úteis na prova de matemática. Diga, Vivi. Então, Paulo, sempre que aparecer 2 ou mais forças, eu posso tentar fazer pelo teorema de Lamy. 3.
3 forças. Ah, só a partir de 3. Toda vez que tiver 3 forças, você aplica o teorema de Lamy. 3 forças concorrentes, né, apontando para o mesmo ponto, você aplica. Se tiver mais de 3, é bom que você reduza para 3, porque o teorema que você vai aplicar, ele relaciona sempre 3 forças. Tá? Que seria uma espécie de... É um triângulo, na verdade. Você encontra um triângulo e num triângulo vale a lei dos senos. Então, essa forma de escrever isso aqui, na verdade, é uma forma de escrever a lei dos senos. E a lei dos senos só vale para triângulos. Você escreve lá um triângulo qualquer. Você tem aqui o lado A. Aqui teria o ângulo A. Você teria aqui o lado B. E aqui um ângulo B. Aqui você teria um lado C. E aqui você teria um ângulo C. E aí a lei dos senos diz para a gente que o lado A dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ele vai ser igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ele, que seria B, vai ser igual ao lado C dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ele, que seria o ângulo C. Essa aqui é a lei dos senos da matemática. O teorema de Lamy ele faz exatamente isso e ele usa essa propriedade de que o seno de 150 é igual ao seno de 30. O seno de 120 é igual ao seno de 60. Porque dentro de um triângulo, todos esses lados que estão aqui, eles são menores, digamos, eles são internos, então a soma dá 180. Então a gente sabe que o seno desse cara que está aqui é igual ao seno desse outro cara que está aqui fora, que seria o maior. O seno desse que está aqui é igual ao seno desse que está aqui fora, que é o maior. E aqui também. Ele usa essa propriedade para poder transformar esta lei da matemática nesta lei da física, que são completamente equivalentes. Então, use sempre que for 3 forças, porque isso é válido para um triângulo. Ok. Pronto. Essa foi a questão de número 8. Vamos para a questão de número... Deixa eu olhar aqui na lista onde é que nós já estamos. E o horário, a gente vai ter que marcar um outro horário para fazer hidrostática, porque só estática... Como estática é um assunto que é importante em alguns vestibulares. E eu não sei como é que foram vocês, tá? Mas geralmente no ensino médio é pouco abordado, geralmente os professores pulam, mas aí vocês devem ter percebido aqui na minha seleção que quem vai fazer FUVEST 2011, Unicamp 2011 e esses outros vestibulares lá mais para o sul, né? O FPE, na UFBA nunca caiu questão de estática. Mas não temos mais UFBA. Essa questão 9, ela também é legalzinha, e tem a questão 10. A questão 10, tipo, no Enem eu vi uma questão algo parecida com esse aí, só que não tinha conta para fazer. Se você entender a 10, fazer a conta com a 10, você entende o conceito dela e fica fácil também. Deixa eu ver então aqui qual é que eu vou escolher para fazer. Dá na ordem logo. Está aqui. Vamos fazer a 9 da FUVEST. De novo vai aparecer o teorema de Lamy aqui, se quiser, na verdade. Dá para fazer com, dá para fazer sem. A letra B é só pressão. Eu vou pular, vou fazer a 20 e tanto. Por causa do horário, o pessoal já vai desistindo aqui e tal. Desaparece. Salvando. Bom, questão 9 da Unicamp. E é isso que eu tenho observado. Os vestibulares modernos, tá? Quase todos eles, têm deixado de lado aquelas questões que não têm uma aplicação imediata. Ele pega o mesmo problema, que seria um problema hipotético, e transforma numa situação do cotidiano. Quase sempre tem caminhado para isso. E aí, às vezes, pegar isso e traduzir em termos de conhecimentos básicos é que dá um pouco de dificuldade. Questão 9. O homem tem criado diversas ferramentas especializadas, sendo que para a execução de quase todas as suas tarefas há uma ferramenta própria. Uma das tarefas enfrentadas usualmente é a de levantar massas cujo peso excede as nossas forças. Uma ferramenta usada em alguns casos é o guincho-girafa, representado na figura adiante. Um braço móvel é movido por um pistão e gira em torno do ponto O para levantar uma massa M.
Na situação da figura, o braço encontra-se na posição horizontal, sendo D igual a 2,4 metros e Dzinho igual a 0,6 metros. Calcule o módulo da força F exercida pelo pistão para equilibrar uma massa M de 430 kg. Despreze o peso do braço. Bom, vocês vão perceber que... Diga, Vivi. Vivi, não? Acho que eu esqueci de baixar a mão. Vou baixar. É porque, sim, sim. Não ia falar mesmo. É porque eu acho que essa é bem parecida com a questão 6. Aí, é que a gente acabou de responder. A gente Tá. Mas eu vou fazer ela em 3 linhas agora. Eu vou começar a mostrar para vocês que a partir do momento que vocês começam a ganhar experiência, vocês não precisam mais ficar gastando muito tempo fazendo a questão. Então, e aqui vale também a noção, eu botei também ela para poder a gente discutir a ideia de braço da alavanca. Você pode fazer de duas maneiras. Eu falei que existe uma questão mais abaixo, que você pode fazer usando a noção de braço de alavanca, da alavanca, ou você pode fazer igual a M vezes D vezes o cosseno de θ. Então, na prática, você tem uma força que age assim, uma força F aqui, que é a força que ele quer saber, que é a força exercida pelo pistão. E existe um peso agindo aqui, que tem valor igual a 4.300 newtons, já que a massa é esse aqui. Então, 4.300 newtons. Bom, e a força F está aqui. Bom, como é que eu faria essa questão? Você pode fazer em termos de interpretar quem é o braço da alavanca, ou você pode, ele disse que esse cara aqui é igual a 30 graus, aqui é 30 graus, então se você fizer o prolongamento dele aqui, já que aqui é 30 graus, você conclui que aqui também é 30 graus, e aí meu desenho está torto, tá? Mas aqui seria os 60 graus, meu desenho está completamente torto, o 60 é menor do que o 30, mas isso não é tão relevante na resolução. E aqui está a força F. Bom, são essas duas forças que vão tender a fazer o sistema girar. Existe uma outra força agindo aqui no ponto O, só que essa força agindo no ponto O não tende a girar. Se só existem duas forças, como é que eu resolvo esse problema em três linhas? Para resolver em 3 linhas, você faz, só existem duas forças. Qual é a condição de equilíbrio? O momento resultante tem que ser 0. Só tem duas forças, então, o momento de F em relação ao ponto O tem que ser igual ao momento de P em relação ao ponto O. Que é o momento de F em relação ao ponto O? Vai ser F multiplicado pela distância D em relação ao ponto O, multiplicado por 0,6, multiplicado pelo seno do ângulo formado entre a força e isso aqui, que é chamado em alguns livros de eixo de giração, que seria o eixo que estaria girando. Eu acho que depois de um horário eu começo a escrever mais tudo torto. Eixo de giração. Então seria 0,6 vezes o seno de 60. Não é o seno de 30, é o de 60. Então, vezes o seno de 60. Isso vai ser igual ao momento do peso, 4.300, vezes a distância que ele está até o ponto O, que é o Dzão, 2,4, vezes o seno de 90 graus, já que a força forma um ângulo de 90 graus aqui, não preciso escrever. Então, a força F vai ser igual a esse número aí, 4.300 vezes 2,4 dividido por 0,6 vezes o seno de 60, que é 0,86. Ele manda considerar 0,86 ali. Fazendo essa conta aí na calculadora, você vai encontrar que esse valor vai dar 20.000 newtons. Então, observe que é um problema que aparentemente assusta, mas depois que você faz alguns, já fica fácil de fazer. E aí foi feito 9 rapidamente. Aí eu prometi 3 linhas, então eu botei 1, 2, 3. Próxima. Deixa-me ver. Lista. Bom, a questão dessa porta aqui seria... A letra B eu não vou fazer. Só pede pressão, e pressão é força sobre área. O único cuidado que você tem que ter aqui na hora de calcular é observar que você vai ter que calcular a área. E a área vai ser a base vezes a altura. E a base está medida em centímetros, a altura está medida em milímetro. Você vai ter que achar essa área somente aqui, transformar essa área para metro quadrado e fazer a força que ele deu dividido pela área. Já foi.
Questão 10. Quem entendeu as outras, eu acho que consegue fazer a 10 sem grande dificuldade. Consegue fazer a 11, a 12, a 13. A 14 fizemos na aula. Essa aqui já tem um pouquinho mais de cuidado para poder interpretar. E tem uma aqui que é bacana, que também envolve a situação prática. Cadê ela? Aqui. A 26. É uma questão que caiu na prova do ITA, caiu na prova da Olimpíada de Física e caiu na prova da UFPE. É uma questão, na prova do ITA, na verdade, não eram dois corpos, acho que eram 3 ou 4, 5. Você vai empilhando corpos em torno disso. Essa questão é importante porque ela traz um conceito que eu disse na aula de impulso, o conceito de centro de massa. E eu acabei não fazendo nenhuma questão que aparecia. Então, essa questão 26 eu posso resolver de duas maneiras diferentes de novo. E posso fazer usando o que nós já aprendemos aqui a respeito de torque e momento, que é a mesma coisa. E posso fazer a mesma questão usando o conceito de centro de massa, e também funciona. E aí eu mostro por que funciona. Novo. Isso aqui vem para cá. E vem a questão 26 aqui. Bom, questão 26. Ó, gente, eu espero que não caia, tá? Mas eu tinha programado para começar às 9 e terminar às 10h30. Já passou do horário, ele não caiu ainda aqui o sistema, porque ele pergunta horário de início e horário de fim. Eu botei 10h30, tá 10h44, ele continua funcionando aqui. Ainda bem que não caiu, eu nem tinha lembrado disso. É bom sempre botar um tempo a mais para a gente estourar o tempo aqui. Pode ser que trave porque meu computador está gravando isso, e esse vídeo gravando e ao mesmo tempo transmitindo, às vezes depois de um tempo, dependendo do tamanho do arquivo, às vezes dá uma trava aqui. Vamos lá, antes de travar. 26. Dois blocos idênticos de comprimento L igual a 24 centímetros são colocados sobre uma mesa, como mostra a figura a seguir. Determine o máximo valor de x em centímetros para que os blocos fiquem em equilíbrio sem tombarem. Essa é uma questão que exige um pouquinho de cuidado na interpretação só. Tá? E tem duas maneiras de fazer. A maneira mais direta, vamos dizer assim, a maneira que os alunos tenderiam a tentar fazer isso aí, seria utilizando o que nós já aprendemos, como as forças estão atuando. Sempre que tem um corpo, a tendência do peso é sempre agir no centro de massa. Então aqui existe o tamanho L, que é igual a 24 centímetros. E aqui é um tamanho L sobre 2. Portanto, aqui está agindo no 12 centímetros. Né? Então, o peso deste corpo vai interagir com isso aqui, com uma força normal, que na prática a gente já representa direto aqui para baixo o peso desse trocinho aí. Tá? O peso do de cima. Agindo na barra de baixo e empurrando para cá. Aqui ele está na metade. Tá? L sobre 2. Então, a gente conclui se L sobre 2, para cá também é 12. Como elas são idênticas, o outro peso, o peso da barra 2, aqui peso de 1, aqui peso de 2. O peso de 2 vai estar agindo assim, nesse ponto aqui. Peso de 2. Existe agora uma terceira força, tá? Peso de 2, peso de 1, entre aspas, porque na prática isso aqui é normal, que é igual ao peso. E na quina, é em relação a este ponto aqui, que é a quina, que eu vou chamar de ponto O, que o sistema vai tender a girar. Se ele vai tender a girar em relação a este ponto, então aqui é que vai existir uma força para cima, que é a força normal N. Bom, como a normal N age no ponto O, a normal N não tende a fazer o sistema girar. Quem tende a fazer girar é P2 e P1. E P2 tende a girar para um lado, P1 para o outro. Então, de novo, quando você representa as forças, que o mais difícil é isso, ver como representar as forças. Viu como é? Aí você vai chamar essa distância daqui para aqui, que eu não sei quem é. Vou chamar essa distância aqui para aqui de Y, a pequenininha. Então, Y, a outra é X, e Y mais X, Y somado com X vai ter que ser igual a 12. 12 centímetros. Tá? Tem que ser 12 porque aqui é 24, aqui já tem metade. Aí você faz momento da força P2 em relação ao ponto O, tem que ser igual ao momento da força P1 em relação ao ponto O. Olhando parece complicado, depois que o professor faz, fica tudo fácil.
Então, fica P2 multiplicado por Y vai ter que ser igual a P1 multiplicado por X. Só que P2 é igual a P1, tá? Porque os blocos são idênticos, então Y é igual a X. Se Y é igual a X e Y mais X dá 12, você conclui, então, que X tem que ser igual a 6 centímetros. Pronto, resolveu o problema. Resolvi usando a noção de torque de momento. Por que eu trouxe essa questão? Não foi para fazer isso. Isso aí eu acho que depois do que a gente já discutiu aqui, vocês conseguiriam fazer sem problemas. Talvez o máximo de dificuldade fosse enxergar onde as forças estão para poder colocar. Mas eu trouxe porque você poderia fazer, tá, por um outro caminho que não é o caminho mais curto, mas é um caminho útil em alguns problemas. Tem problema que o vestibular vai colocar justamente para você usar o conceito de centro de massa. O que é o centro de massa? O centro de massa é o lugar no qual toda a massa do sistema estaria concentrada. Então, eu dei mole aqui e escrevi sobre o desenho. Se eu apagar, apaga tudo. Vai ficar assim mesmo. O outro modo seria, então, você considerar o centro de massa. O que diz a ideia de centro de massa? Centro de massa é igual a massa 1 multiplicado pela posição que ele está, somado com a massa 2 multiplicado com a posição que ele está, dividido pela massa 1 somado com a massa 2. Se tivesse 3 corpos, seria acrescentado termos aqui semelhantes. Tá, Paulo, o que é que isso tem a ver com esse problema? Tudo a ver. Para que esse sistema não rode, o que tem que acontecer é que a massa devido a 1 e 2, quando somados, tem que estar numa posição específica. E esta posição específica é justamente a quina. Tá? Quando isso aqui somar, isso aqui pode virar uma massa só. Eu posso interpretar como uma massa só. E se eu interpretar isso aqui como uma massa só, ele vai ter que estar justamente aqui, no ponto O. É a posição no centro de massa. Se ele estiver aí, não gira. Se ele estiver para o lado de cá, ele vai tender a girar. Se ele estiver do lado de cá, ele não vai girar, mas ele não está na tendência do deslizamento. Ele não está muito próximo de deslizar. Tá? Não está no valor máximo de x. Então, se eu quero saber o valor máximo é quando o centro de massa coincide com o ponto O. E como é que eu faço para achar esse centro de massa? Primeiro, você tem que escolher uma origem para poder medir as coisas. A gente tem o hábito de escolher a origem sempre nessa extremidade, né? O eixo Y apontando para cima e o eixo X apontando para a direita. Claro que se você quiser, você pode escolher o contrário. Em física, nada impede que você faça escolhendo o eixo X apontando para a esquerda e escolher a origem do lado de cá. Mas não é o usual. Então, aqui é a minha origem. Pronto. O que vai ser o meu centro de massa? Vai ser tudo o que eu medir a partir desta origem. Então, meu X do centro de massa vai ser igual a massa 1, que é M, vezes X1. Quem é X1? X1 é a posição que esse cara está, tá? O centro de massa dele está em relação à minha posição, à minha origem. Então, esse cara está aqui, nessa distância aqui. A gente observa que essa distância daqui para aqui ela é igual a 12. Daqui para aqui é 12. E daqui para aqui também é 12. Então, a distância que o centro de massa 1 está em relação à origem é 24. Então, x1 é igual a 24 em relação à minha origem. Mais a massa 2, que é igual a m também, já que são idênticos, vezes a distância que ele está em relação à minha origem, que vai ser metade, né? Que vai ser igual a 12. Metade da barra. Dividido pela massa 1 mais massa 2, que vai ser massa m mais massa m. Então, isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar que x do centro de massa vai ser igual a 24m mais 12m, então 36m, dividido por 2m. 36m dividido por 2m. Simplificou isso aqui, então, vai dar igual a 18 centímetros. Quer dizer, então, o centro de massa
desse sistema, para ele estar em equilíbrio, tem que estar na posição 18 centímetros. Bom, mas aqui encontrei 6, e aí? Bom, e aí que o que eu estou dizendo é que o centro de massa em relação a este ponto que eu escolhi como sendo a origem, tem que estar a 18 centímetros. Então, daqui até o ponto O tem que ser 18. Tá? Daqui, deixa eu ver se eu consigo escrever de outra cor, de verde. Daqui até o ponto O tem que ser 18. Então, se daqui até o ponto O tem que ser 18, e eu já sei que aqui é 12, então 12 somado com Y é que vai ter que ser igual ao 18. Então, observando lá em cima, vai ficar 12 somado com Y é que vai ser igual ao 18. Aí você conclui que Y vai ser igual a 6 centímetros. É um caminho mais longo, sim. A gente não faria essa questão para o centro de massa, porque não vale a pena. Mas eu dei essa fórmula lá na aula e não usei em momento algum. E vocês vão encontrar poucos casos em questões de vestibular da Bahia. É mais comum na Unicamp e na FUVEST. Enem provavelmente também não cobra, mas é uma fórmula que, em alguns casos, acelera a resolução. Nesse caso, ele não acelera, mas está aí, eu discuti a fórmula, que é o objetivo. Deixa eu ver agora. Bom, agora eu não tenho... na verdade, a minha programação aqui acabou... Aí vocês conseguem fazer sem grandes dificuldade, depois dessa discussão toda, e com a... Cadê? Volta. Volta aqui. Consegue fazer a 27 e consegue fazer todas as outras que são mais clássicas. Vocês conseguem fazer depois dessa discussão toda. Essa aqui também ela é muito parecida com a anterior que a gente discutiu, a 37. Questões de braço e por aí vai. Bom, então estática eu dou por encerrado. E aí a gente tem agora que fazer hidrostática e nós não temos mais tempo. Nós extrapolamos o tempo de hoje. Eu tenho que corrigir prova para entregar amanhã. Deixa eu interromper aqui a gravação.